Voltamos aos nossos trabalhos. Quero anunciar aqui que estava no plenário vereador Bilili, vereador Jofineto, vereador Douglas Carbone, vereador Salvador Soares, vereador Noilton Ramos. Chegaram agora no plenário vereador Luizinho Jefferson Campos. Então já tem vereador Luizinho, vereador Bob, vereador Diego Fonseca, vereadora Goretti. O vereador Jefferson já estava, já mencionei. Obrigado. Temos quórum regimental. Passamos ao item segundo. Item segundo, projeto de lei complementar 32/2016, acrescenta dispositivo à lei complementar número 213, de 23 de fevereiro de 2010, para alterar a forma de comprovação de requisitos na admissão de pessoal. O prefeito municipal de Taubaté faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Em discussão? Passamos ao processo de votação. Anuncia a presença do vereador Alexandre Vilela também. Artigo 1º. A lei complementar número 213, de 23 de fevereiro de 2010, passa a vigorar acrescido no artigo 48 da linha A com a seguinte redação. Artigo 48A. A escolaridade, quando constitui requisito para o provimento de cargo, será comprovada mediante a apresentação de documento hábil, tal como certidão de conclusão de curso, diploma, certificado de colação de grau ou carteira de identificação profissional emitida por órgão de classe. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Declaro aprovado o projeto de lei complementar número 32/2016, de autoria da mesa da Câmara. Lembrando os novos vereadores que já está convocada uma segunda extraordinária, logo após da sessão ordinária, para que a gente possa deliberar sobre os projetos em segunda discussão. Passamos ao item terceiro. Senhor presidente. Terceiro está a autoridade dela. Projeto de lei ordinária número 69/2015, autoria da vereadora Vera Lúcia Santos Vera Saba. Institui a Semana Municipal de Leitura e da outras providências. A Câmara Municipal de Taubaté aprova. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Leitura, que ocorrerá anualmente na última semana de setembro, com a finalidade de divulgar e ampliar as ações de leitura no município de Taubaté. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Tem uma emenda no parágrafo 1º. Suprima-se os parágrafos 1 e 2 do artigo 1º, os artigos 2º e 3º. Justificativa. A presente emenda visa atender a recomendação do Procurador Jurídico da Câmara Municipal das folhas 6/8, qual foi reiterado pelo vereador Jefferson Campos. Em votação, vereadores favoráveis à emenda do parágrafo 1º, permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 4º. Caberá ao Executivo Municipal regulamentar a presente lei, sua organização e parcerias. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores, declaro aprovado como emenda o projeto de lei ordinário número 169/2015, autoria da vereadora Vera Saba. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Douglas Carbone. Só registrar, como falei, Vossa Excelência, a vereadora Poliana teve um problema de pressão, então está no gabinete. Obrigado, vereador. Espero que tenha as melhoras. Próximo projeto. Passamos ao quarto item. Projeto de lei ordinário número 177/2015, que precisa ser votado primeiro parecer contrário, senhor presidente. De autoria do vereador Alexandre Vilela. Institui-se no município de Taubaté Programa Municipal do Fomento ao Livro, Leitura e Literatura. Então nós estaremos votando parecer contrário. Primeiro derrubando o parecer contrário, ele entra na votação do plenário. Parecer 753, de autoria do vereador Alexandre Vilela Silva. Alexandre Vilela, esse projeto tem como finalidade instituir no município de Taubaté
o Programa Municipal do Fomento ao Livro, Leitura e Literatura. Pois não, vereador Alexandre Vilela. Solicito o apoio dos colegas para que fosse derrubado o parecer. Em votação, parecer contrário à Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Está derrubado o parecer contrário à Comissão de Justiça. Agora entraremos no projeto de autoria do novo vereador Alexandre Vilela. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura, que tem como princípios fundamentais artigo 2º. Não, tem que primeiro aprovar o artigo 1º, né? Em votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 2º. O objetivo principal da política implantada por meio do Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura é assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a população taubatiana. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Artigo 3º. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 3º. O Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura tem como objetivos específicos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Artigo Aprovado 4º. pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 4º. Os órgãos responsáveis pela pela aplicação do Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura deverão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 5º. Para o favorecimento da criação de novos espaços de leitura, a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação e os conselhos afins devem fomentar os espaços de leitura existentes no município. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 6º. Para concretizar a difusão do livro, serão promovidas ações, programas e projetos visando garantir que os livros publicados via Projeto de Educação e Cultura sejam doados a bibliotecas de uso público. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. O Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura observa ainda a acessibilidade dos portais e sítios eletrônicos da rede de bibliotecas públicas. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber e for necessária a sua ampla e efetiva aplicação. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Declaro aprovado o projeto em primeira discussão, número 177/2015, autoria do vereador Alexandre Vilela. Presidente, justifica o voto. Justificativo de voto, vereador Salvador Soares. Anuncio também a presença do novo vereador Carlos Peixoto. Vereador Salvador Soares, vereador Noilton Ramos. Alguém mais? Somente os dois vereadores. Presidente Digão, senhores vereadores, municípios que nos acompanham no plenário, municípios que nos assistem. Presidente, eu fiz questão de vir aqui para saudar, inclusive, o vereador autor dessa propositura, vereador Alexandre Vilela, que institui no município de Taubaté o Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura. Presidente, eu fiz questão porque, né? Não sei se todos sabem, presidente, mas foi um taubatiano que fez com que Taubaté fosse reconhecida a nível nacional, o vereador professor Douglas Carboni, que aqui se tornou a capital nacional da literatura, né? E poucos sabem disso. Foi um deputado federal que transformou Taubaté na capital nacional da literatura infantil. E eu me espanto, presidente, para pouca valorização que tem tudo isso. Eu vejo às vezes, e olha só, né? Nós fazemos essa escrita, ela está do lado ali do cemitério. Quem passa pela Dutra vê lá. Passa pela Dutra e fala assim, olha,
Taubaté, capital nacional da literatura infantil. E aí, quando você percebe que você tem poucas ações efetivas que vai ao encontro do fomento, de fato, da leitura, nós temos poucas políticas que favorecem essa prática da leitura. E aí, foi criado então, e aí eu tive recentemente com o deputado Roberto Alves, para quem conhece, ele morava aqui na região da Estiva, né? A Estiva tem um deputado, vereador Jefferson, a Estiva tem um deputado federal, hoje ele está com mandato, o deputado Roberto Alves, que é do PRB, ele está deputado federal, e a Estiva também hoje tem um prefeito. A Estiva está fazendo a história na cidade, a importância política da Estiva. E aí, presidente, quando eu falo desse projeto, eu reforço da importância desses projetos que vão ao encontro da concretização, de fato, desse desejo do deputado. Quando ele falou o seguinte, olha, você tem São José dos Campos, que é a capital da tecnologia, você tem capital da fé, a Aparecida, você tem a outra cidade, capital de não sei o quê, e Taubaté, uma cidade de 400 anos, é o quê? E aí você pega Monteiro Lobato, vê a história, ela é pouco valorizada. Nós esperamos que com essa ação aqui hoje, feita pelo vereador Alexandre, e as outras ações, nós possamos, num futuro próximo, juntar tudo isso, né? Trazer todo esse debate e propiciar de fato políticas públicas que possa fazer como faz Paraty. Como faz Paraty? Paraty faz uma semana de feira inteira, né? Vários autores do mundo como um todo, o vereador Diego Fonseca, vai para Paraty e faz a sua exposição, Vossa Excelência participa, né? Então, é isso que nós precisamos criar aqui em Taubaté. É inadmissível Taubaté, o berço de Monteiro Lobato, o berço dos personagens de Monteiro Lobato. Quem aí, na sua infância, que não se assustava, que não brincava com aquela história do Saci Pererê? Eu lembro que lá no Três Marias, na poeira dos ventos, lá no Três Marias, quando fazia aquele redemoinho, o vereador professor Jofre, vereador Bililira, não sei se Vossa Excelência é dessa época também que brincava assim, quando fazia aquele redemoinho assim, de poeira, era o Saci que estava ali. Cada um tinha uma história e muitos de nós fomos criados assim. Só que, infelizmente, os nossos filhos jamais vão imaginar isso daí. Outro dia eu estava passando, estava um vento, eu lembrei da minha infância e falei, nossa, na minha época era assim. Cada um tinha uma estratégia para ver o Saci, né? Um tinha que jogar alguma coisa, o outro tinha que pular lá dentro, e aí aparecia o Saci. E aí, presidente, nós temos uma cidade rica, que tem a Cuca, que tem o Saci, que tem a Emília, que tem o Narizinho, mas nós mesmos vamos lá falar, nem vou lá, e a gente nem indica para ir lá, porque vai passar vergonha. Isso é a falta de investimento. É por isso que nós estamos batendo na tecla, desde o dia que nós chegamos aqui, dizendo o seguinte, precisamos pensar o futuro, porque o passado, nós já vivemos o passado da má política nós vivemos hoje, porque quando o povo reclama falta de saúde, falta de segurança, falta de educação, isso é fruto de política lá de trás. Por isso, presidente, só para encerrar minha fala, eu disse outro dia e disse para o repórter também, hoje Taubaté é uma cidade em voo de cruzeiro, não vamos inventar nada, é só apertar o botão do piloto automático e deixa aterrissar, porque ano que vem já está aí. Então não tem que inventar nada. Então, saudar novamente aqui o autor dessa propositura, que isso aqui vai ao encontro desse projeto grandioso que o deputado Roberto Alves fez e aprovou lá em Brasília, transformando Taubaté na cidade, na capital nacional, não é qualquer coisa, é nacional da literatura infantil. Porém, pouco cuidada, pouco explorada pelos nossos gestores que estão aqui hoje na cidade de Taubaté. Eu acredito que no futuro próximo nós teremos aí indicadores, indicativos, que vai fazer com que nossa cidade possa trilhar o caminho do saber, trilhar o caminho do conhecimento. E isso eu acredito, presidente, porque nós temos feito esse debate, a Câmara tem feito esse debate e eu acredito seriamente, piamente, que nós teremos aí um dia onde nós teremos aí, iremos retomar o grande orgulho de ter aqui na nossa cidade Monteiro Lobato com seus diversos personagens que encantou milhares de taubatianos, milhares de brasileiros, milhares da população do mundo como um todo. Vereador Carlos Peixoto, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham aqui no plenário, munícipes que nos assistem, são essas minhas considerações. Muito obrigado, presidente. Após a fala do vereador Salvador Soares, passamos ao item 5º. Item 5º não, vereador.
Ah, não, perdão. Não tinha visto aqui, perdão. Pensei que estava considerando esse vereador como o 5º vereador. Senhor presidente, nobres pares, eu fiz questão de justificar aqui o meu voto favorável a esse projeto de lei do vereador Vilela, Alexandre Vilela, e até cumprimentá-lo, porque realmente iniciativas boas no papel nós temos bastante, porém a execução é que nos preocupa realmente. Nós devemos realmente, como já foi falado aqui por alguns de nós nesta tarde, e outras oportunidades, nós temos também tido várias vezes a oportunidade de comentar, fazemos comentários aqui sobre os destinos, quando se trata do futuro das nossas crianças, daquilo que nós estamos colocando para as nossas crianças estudarem, avaliarem. Então, quando se fala leitura, ninguém é contra que realmente a leitura é a fonte de saber. Quando nós queremos uma nação, um município, um estado, uma nação assim bem preparada, sabemos a importância que é a sala de aula, a leitura, a aplicação desses requisitos, que é realmente fundamental. Oxalá não só Taubaté, que não fosse Taubaté a cidade capital de leitura, mas que todos os municípios pudessem realmente estar na vanguarda, mas não apenas no papel e no projeto de lei, mas na verdade com a proposta realmente de se aplicar aquilo que evidencia realmente o futuro do cidadão. Quando eu vejo aqui o incentivo e o apoio para que possamos trabalhar essas questões, eu vejo aqui, por exemplo, me chamou a atenção o incentivo à capacitação de servidores de bibliotecas e salas de leitura no sistema Braille na língua brasileira de sinais. Ou seja, ideias e propostas existem bastantes, porém, além dessas ideias, nós precisamos tomar muito cuidado o tipo de material que nós colocamos para as nossas crianças. Esse vereador fala isso porque nesse mandato eu tive a oportunidade de combater vários livros que foram colocados para as nossas crianças na rede pública municipal, porém livros com opções e com interesses particulares, com opções de interesses pessoais, de interesses religiosos, segmentados, e esse vereador combate. Eu não sou contra a leitura, pelo contrário, eu defendo, eu incentivo, mas devemos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos. Precisamos estar atentos. Sou totalmente favorável, porém, vamos estar atentos àquilo que as nossas crianças e àquilo que nós, como gestores, sejamos nós vereadores, prefeitos, secretários, professores, diretores, precisamos estar atentos, gente, porque isso daí, infelizmente, vai da interpretação de cada um de nós. Recentemente tivemos aqui uma discussão a respeito de material que é colocado para a população, e cada um tem a sua interpretação. Então a interpretação e a decisão não pode estar apenas em uma ou duas pessoas. Precisa haver uma discussão muito ampla para aquilo que nós estamos colocando à população. Por isso que eu votei favorável e fiz questão aqui de justificar o voto e dizer, e a população saber que esse vereador está atento, não apenas colocar aquilo que é de meu interesse, porque o discurso aqui muitas vezes é bonito. Como o vereador Salvador veio aqui e falou há pouca hora, exaltando o Monteiro Lobato, material que já foi premiado, mas ao mesmo tempo material que é nosso escritor, e eu posso falar aqui tranquilamente, independente da contrariedade de algum, o mesmo material que já atraiu muitas crianças, também assustou muitas crianças. Nós já passamos aqui por isso. E vai dizer que criança não se assustou com o material de leitura das ideias de Monteiro Lobato? Isso é normal, Se alguém nunca viu, eu respeito. Por isso que eu falo que é uma questão de interpretação, tá? Porque a criança se assusta com o Saci Pererê. Depois fica os pais, depois fica pastores, padres, exorcizando crianças por causa de leitura desse material, porque infelizmente existe o bem, mas o mal também existe. E esse vereador está atento, independente de ser um material, mas foi premiado. Não importa, tem muita coisa que foi premiada, mas não serve para nada. A verdade é essa.
Então, eu estou atento, parabenizo a iniciativa do vereador, porém, eu alerto aos pais e alerto a todos nós gestores, para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós colocamos para as nossas crianças, porque tem muita coisa que é indicado como boa e muitos dos senhores combatem e criticam, porque falam que é de interesses de segmento. Então, esse vereador também, da mesma forma, aquilo que é segmentado nós vamos combater. Passamos ao último item da ordem do dia. De autoria do vereador Jofre Neto, proposta de emenda à lei orgânica do município, número 3. Jofre com demais vereadores. Acrescenta o artigo 88A à lei orgânica do município de Taubaté para dispor sobre informações da Câmara Municipal sobre a investidura em cargos públicos ocorridos no município. Temos um parecer contrário. Passamos à votação do parecer contrário. Os vereadores favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Os vereadores contrários ao parecer contrário queiram se manifestar. Faço um apelo, senhor presidente, que fique atento a isso, né? Que precisamos nos manifestar para poder prosseguir com a votação. Está derrubado o parecer contrário. Passamos... Bora. Podemos votar? Pode? Artigo 1º. Artigo 1º. A lei orgânica do município de Taubaté passa a vigorar, acrescido no artigo 88A, com a seguinte redação. Artigo 88. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Tem que ler o parágrafo também, né? Então, votação. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Bom, né? Não tem mais nada. Declaro aprovado em primeira discussão, votação, projeto... Justificativa de A voto. proposta de emenda à lei orgânica número 3/2016, de autoria do vereador Jofre Neto com demais vereadores. Justificativo, vereador Jofre Neto e vereador Salvador Soares. Não? Apenas vereador Jofre Neto. Senhor presidente, egrégio plenário, eu quero agradecer aos que votaram favoravelmente, entenderam este projeto de lei de emenda à Constituição Municipal, porque ele tão somente reinsere o que já vigiu por mais de 20 anos na nossa lei orgânica, ou quase 20 anos, que era a obrigatoriedade da universidade, da prefeitura, do IPMT, das fundações informarem o movimento de pessoal, ou seja, admissão e eventual exoneração e demissão desses órgãos. Nós tínhamos este instituto funcionando. Se tivesse sido observado no governo anterior, e que infelizmente não foi observado, o absurdo que nós temos hoje, o que tinha-se hoje de um inchaço da prefeitura, com risco ante a lei de responsabilidade fiscal permanente, se a Câmara soubesse cada um que estava sendo contratado e a forma como estava sendo contratado, muito disso teria sido evitado. Infelizmente, quase que en passant, não foi intencional, mas na reforma que se fez na lei orgânica em 2012 ou 2011, se não me engano, 2011, no vereador Jefferson, uma reforma que trouxe vários aprimoramentos, mas talvez por uma
um pequeno deslize técnico, foi suprimido também este artigo. Ele tão somente, do vereador Luizinho, ele tão somente reforça o poder e a obrigação da Câmara de fiscalizar. Muito obrigado a todos. Passamos. Quem está com a. Aqui. Explicação pessoal. Eu abro mão. Quer fazer a segunda discussão primeiro? Já faz os projetos segundo. Ok. Que aqui já não tem quase ninguém. Projeto de segunda discussão? Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nosso trabalho. Apenas formalmente, senhor presidente, para evitar algum questionamento quanto à forma, peço a Vossa Excelência que declare encerrada a sessão. Declaro encerrada e abrir. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Primeiro e último artigos. Primeiro e último artigo do projeto de lei 32/2016. Artigo 1º. A lei complementar número 213, 23 de fevereiro de 2010, passa a vigorar acrescido no artigo 48, alínea A, com a seguinte redação. Em votação, aprovado. Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário número 169/2015, de autoria da vereadora Vera Saba. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Leitura, que ocorrerá anualmente na última semana de setembro, com a finalidade de divulgar e ampliar as ações de leitura no município de Taubaté. Em votação, aprovado. Artigo 4º e último. Caberá ao Executivo Municipal regulamentar a presente lei, sua organização e parcerias. Em votação, aprovado. Projeto de lei ordinária número 177/2015. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal do Fomento ao Livro, Leitura e Literatura, que tem como princípios fundamentais a leitura e escrita como meios principais de difusão de cultura e do conhecimento. Em votação, aprovado. Artigo 9º e último. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Cadê o do... Aprovado então em segunda discussão, projeto de lei ordinário 177, 169 e 32. Agora sim, Presidente, vamos à chamada. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereador Professor Jefferson Campos. Presente. Vereador Vidal. Ausente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Gorete. Ausente. Vereador Newton Ramos. Presente. Vereadora Poliana Gama. Ausente. A vereadora Poliana Gama está passando mal no gabinete. Perdão. Então, okay. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Ausente. Vereador Bob. Presente. Senhor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 presentes, 4 ausentes. Explicação pessoal, eu abro mão. Vereador Diego? Abro mão. Vereador Douglas? Não está presente. Gorete não está presente. Vereador Jefferson Campos? Presidente em exercício, vereador Carlos Peixoto, vereadoras, vereadores, munícipes aqui presentes, amigos da TV Câmara, saudar aí o companheiro Bob, assumindo aí a cadeira legislativa aí, mais um companheiro do Partido Verde, mas eu queria realçar aqui o papel do Legislativo, de todos os acontecimentos aqui no município, todos os acontecimentos, essa decisão aí em tramitação, coube ao Legislativo dar a segurança política e institucional dentro de Taubaté. Essa é a importância do Legislativo. Muitas vezes criticado por ser o mais democrático, podemos dizer assim,
Com o vereador, o cidadão encontra com o vereador ou no mercado ou na Câmara Municipal, é fácil, né, marca horário, independente do horário, encontra o vereador em qualquer parte da cidade, coisa que não acontece no Executivo e também não acontece no Judiciário, mas a Justiça deu uma decisão do afastamento do prefeito, tá certo? Deu a decisão e coube ao Legislativo dar essa segurança política e institucional de toda aquela atmosfera na cidade. Como é que fica agora? Vai ter nova eleição, renuncia, e todo mundo, aquele temor ou não, coube ao Legislativo, ao papel do legislador, tá certo? A dessa segurança institucional. Então eu tenho aqui, dar os parabéns para essa Câmara, orgulhar que eu faço parte do Legislativo. Isso mostra que no regime democrático os poderes são independentes e enfraquecer o Legislativo é enfraquecer a democracia. Nesse momento onde que muitos aí vão para os discursos raivosos e não tem debate, só tem decreto. O decreto tem que acabar com a Câmara, com os deputados, a assessoria. Não, os poderes são independentes. O legislador é a expressão popular. Cada um aqui representa um segmento da sociedade. E coube ao Legislativo, pela segunda vez, dar a segurança política, jurídica e institucional até que seja resolvida a situação do prefeito. Então é importante pontuar isso aí. É importante pontuar quem está vendo a TV Câmara que este ano a eleição saber escolher seus candidatos. Por quê? E mais do que isso, entender a importância dos poderes. Porque, repito, depreciar o Legislativo, querer acabar com o Legislativo, querer defender um único posicionamento. Às vezes você lê certos artigos aí, certos comentários, né, remonta, infelizmente, a tradição histórica do país de ter apenas um comandando. Não, muito pelo contrário. Fortalecer o Legislativo, fortalecer o Judiciário, fortalecer o Executivo, fortalece a democracia. Então, coube esta casa, coube esses 19 vereadores, a dessa segurança institucional, para que o município de Taubaté prossiga, independente do processo eleitoral, para que quem investe no nosso município possa investir, porque a Câmara está dando segurança política e jurídica. E muito pelo contrário, isso é uma forma de combater quem faz campanha depreciando o Legislativo. Quem faz campanha depreciando o Legislativo não é a favor da democracia. Quem faz campanha nas ofensas do Legislativo não é a favor da democracia. Porque é a vontade popular, expressa a vontade popular e nos seus mais diversos segmentos, nos seus mais diversos estratos sociais, dos seus estratos sociais. Então não tem essa comigo. Eu reafirmo, quem faz campanha depreciando o Legislativo, ou na esfera municipal, ou na esfera estadual, ou na esfera federal, é contra a democracia. Porque Taubaté é um exemplo desse processo democrático, da segurança, da situação que nós vivemos no dia de hoje. Então, a minha explicação é realçar, destacar a importância do Legislativo. Como vereador, como ex-presidente da Câmara Municipal, reafirmo, premiado pelo Senado Federal por ações de modernização. Por isso que eu faço a defesa do Legislativo, entendo que é importante para a democracia do nosso país. Presidente, muito obrigado pelo tempo cedido aí. Acho que isso que acontece em Taubaté reforça ainda mais a importância do parlamento. E reafirmo o posicionamento. Quem faz campanha depreciando o Legislativo é contra a democracia. Obrigado, vereador Jefferson Campos. Passo a palavra ao nobre vereador Jofim Neto.
Senhor presidente, egrégio plenário, eu gostaria de me referir a 3 pontos aqui rapidamente. Primeiro, em relação à situação política do município, nós tivemos hoje uma posição excepcional e muito positiva do Poder Judiciário quando o senhor juiz eleitoral respondeu a um questionamento da Câmara se o prefeito é interino ou não. Responde o senhor juiz eleitoral, como foi lido pelo presidente, que sim, enquanto não transitar em julgado a situação do prefeito afastado Ortiz Júnior, o prefeito Paulo Miranda, a quem desejamos o máximo de sucesso em benefício da cidade, é interino. Isso é uma resposta excepcional, que é um esforço do Judiciário, juntamente com a Câmara, para apaziguar o estado de espírito e dar tranquilidade à cidade. O segundo ponto, eu quero me referir ao que o vereador Jefferson falou do papel da Câmara Municipal, em que alguns pequenos grupos nos vilipendiam, mas é fácil entender até. Aqueles que nos atacam, uns são por desconhecimento do papel da Câmara Municipal e das nossas limitações, nós não temos poder administrativo. Outros é que são candidatos, eternos candidatos, que não conseguiram chegar até a Câmara Municipal e atacam aqueles que eles gostariam de ser, que ocupam o papel que eles gostariam de ocupar. E terceiro, senhor presidente, eu quero me referir à visita que nós tivemos agora, na quinta-feira passada, ou quarta, se não me falha a memória, do presidente do STF, ministro Lewandowski. Ele recebeu da Universidade de Taubaté o título de doutor honoris causa e eu aproveitei a oportunidade para lhe oferecer um exemplar da minha tese, em que constam um dos fatos que o vereador Jefferson se referiu. Eu ia falar no segundo ponto e acabou passando. Perguntei à população se a Câmara Municipal poderia ser dispensada do governo, se não deveríamos ter câmaras nos municípios. E a surpresa positiva, não, vereador Jefferson, vereador Salvador, é que a imensa maioria da população, em 4 municípios diferentes, disseram: não, a Câmara tem que permanecer, a Câmara é essencial para o governo da cidade. Bem, voltando à visita do ministro, eu tive a oportunidade, então, repito, de oferecer a ele um exemplar da minha tese. Peço à assessoria que mostre as fotografias do momento, por gentileza. Está aqui o ministro, ao lado o nobre, aliás, magnífico reitor, professor Zé Rui, nosso amigo, ao fundo o procurador jurídico da Unital, ao lado um juiz auxiliar do ministro Lewandowski. O ministro foi surpreendente, ele demonstrou um interesse muito grande, não, vereador Salvador, pela tese, folheou o livro e em seguida acabou me fazendo algumas perguntas, tal o seu interesse no que eu estava lhe apresentando. A próxima fotografia, por favor. E ele me pergunta se era um histórico, se era uma análise do sistema de governo entre Câmara e Prefeitura. O próximo, por favor. E me deu uma honra de se deixar fotografar com o exemplar em mãos e me assegurou que vai lê-lo e dar um retorno a mim. Bem, eu quero até tomar liberdade de falar de um fato curioso. Aquele funcionário que está atrás é da assessoria de imprensa do ministro. E quando eu falei, não, vereador Luizinho, pedi para o fotógrafo, falei, por favor, eu vou pegar o livro. Ele falou assim, não, está proibido, não se pode tirar foto com o ministro com o livro. Eu, como não aceito não, principalmente não sem sentido como resposta, eu virei e perguntei, em vez de perguntar para o palhaço, eu perguntei para o dono do circo. Eu perguntei, ministro, o senhor se importa que eu tire uma foto com o livro? Ele falou, de forma nenhuma, é um prazer. Eu tirei a foto e o funcionário atrás está lá demonstrando a sua insatisfação. Queria ser mais realista do que o rei. E não deu certo, como comigo nunca vai dar. Esse tipo de gente, esse tipo de comportamento arrogante, sem sentido e desrespeitoso. Bem, mas em relação à tese, ela é, já concluo, senhor presidente, em relação à tese, ela é um estudo que desvenda o que é amplamente desconhecido, a tal ponto que a Câmara Federal, em 2004, o vereador Salvador,
quando quis fazer um seminário dentro do programa Interleges sobre câmaras municipais do Brasil, não encontrou referência bibliográfica. E a partir da internet nos procurou e fomos lá, tivemos a honra na diretoria de projetos especiais, para depois submeter à presidência, que infelizmente mudou, sobre o papel das câmaras e o entendimento que a Câmara não é só um órgão legislativo e um órgão de fiscalização do prefeito. A Câmara continua sendo demandada pela população e 95% dos pedidos chegam a nós, e isso não é um dado aproximado, é um dado medido cientificamente, na minha tese. 95% do que chega a nós são pedidos administrativos, ou seja, que são exclusivos do prefeito municipal. Então isso dá uma forma de relacionamento entre Câmara e Prefeitura que não está previsto na Constituição, não está previsto na ciência política mais superficial. Com a satisfação, a presença do ministro, e para concluir eu digo que ele se distinguiu pela simpatia, e Vossa Excelência infelizmente não pôde estar presente, se distinguiu pela simpatia, uma aula magna realmente útil e marcante. Muito obrigado. Vereador, permite, por gentileza? Presidente, só dar os parabéns, claro, reforçando o trabalho do vereador, trabalho esse que nós tivemos o prazer já de conhecer esse material. E aí, vereador, reforça aqui essa preocupação que a população deveria ter, conhecer um pouco mais do que é produzido nessa casa, do que é produzido pelos agentes políticos, antes que saia propagando falácias, porque, na verdade, eu acho que Taubaté erra e erra muito. Ela não reconhece o trabalho dos seus filhos ou adotivos ou filho natural da sua terra. Isso é visto aí pelos autores, pelas atrizes, pelas grandes personalidades que saíram um dia dessa cidade e disso lá nunca mais eu volto. Mas Taubaté precisa rever isso, e Vossa Excelência tem aqui o reconhecimento desse vereador pelo trabalho grandioso que fez aí no que diz respeito aos legislativos. Então, parabéns a Vossa Excelência, e que chegou à mão de quem de fato precisa, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal é uma pessoa que vive com isso no cotidiano, e parabéns Vossa Excelência pela apresentação e pelo brilhante trabalho, vereador. Muito obrigado. Se o presidente me permite concluir, por conta da sua observação, da observação de Vossa Excelência, este texto eu tive o reconhecimento e o convite, quero reconhecer sempre de público, do ex-presidente Lula, que me convidou para escrever a parte da reforma política de 2003, que ele apresentou ao Congresso, que depois infelizmente não frutificou. De 18 autores, 17 falam de reforma política nacional, reforma política estadual, 17 gigantes da ciência política, e nenhum deles se referia ao município, e eu tive a honra de, no meu caso, com certeza, mais do que eu merecia, de apresentar a minha proposta ou uma proposta de reforma municipal. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Jofineto, passa a palavra ao novo vereador Bilili. Senhor presidente, demais colegas vereadores, munícipes presentes, telespectadores do TV Câmara. Essa casa a gente aprende muito, né? E gostaria de dizer aqui que não tem como deixar de falar dos últimos acontecimentos, mesmo por ser dentro dessa casa o mais velho, talvez hoje, tirando a família Ortiz, o filiado ao PSDB de Taubaté há 22 anos. Com grande amizade, com grande currículo dentro desse partido. Gostaria de dizer uma coisa, a gente escuta muito, vereador Diego, mas que nem diziam os pais da gente na roça, né? Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então eu fiquei muito constrangido na reunião que Vossa Excelência estava junto, e ouviu da boca do então prefeito afastado, Ortiz Júnior, que no dia que ele foi afastado, eu fui muito criticado por um jornalista aí de uma rádio. É um mensalinho, até a rádio dele começa com M, né? É um mensalinho aí que se paga, fala bem, se não paga, fala mal. E de mim não vai falar, porque eu já falei que eu tenho
tranquilidade em tudo que faço, aos meus 60 anos de idade, mas ninguém mexe com a minha família, como na última vez até fui um pouco agressivo, e não vai mexer mesmo, porque ela é muito grande e muito querida na cidade de Taubaté, diga-se de passagem. E quando o prefeito Ortiz Júnior, nessa rádio, eu fui muito criticado, sendo até esse padre, eu era o único que não era talvez nem para estar nessa reunião. Eu sei que o prefeito Ortiz, durante 4 anos aqui, eu, vereador Digão, eu fui contra muitas e muitas coisas. Principalmente 90% das vezes da briga foi por causa do deputado, que eu não chamo de padre, porque padre é na igreja. Porque se fosse padre, não fez a palhaçada que fez na segunda-feira. E vocês escutaram. Ele foi na casa do prefeito, após o julgamento, às 9 horas da noite, entregou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Não é eu que estou falando, vocês ouviram isso do prefeito municipal. Entregou uma imagem, fez até o prefeito ficar de joelho, vereador Digão, e rezar. 11 horas da noite foi sair de lá. Estava a Ana Lu e a Mariá, obrigado por você lembrar. Conclusão, estou com você até o final, Salvador, foi o que ele falou. Nossa Senhora de Fátima que veio de Portugal. Eu sempre briguei, porque o Salvador também pode não querer testemunhar, é um direito dele, mas eu passei isso com ele na campanha do Henrique Nunes, que ele também traiu. Nada contra a vereadora Tepoliana, sou um admirador dela, que talvez amanhã venha a ser traída também, porque ele trai todo mundo. No outro dia seguinte, sabe o que ele fez, ô vereador Diego? Sabe o que ele deu pro Júnior? Está aqui, até trouxe, Digão. Ele deu pro prefeito um sabugo, Está aqui, deu um sabugo, vereador Digão. Mamou 4 anos. Eu tive aqui brigando, transitava dentro do departamento de saúde. Quero agradecer a população que tem encontrado comigo e falou, você estava certo. Brigando por terceirização, arrumando encrenca dentro dessa casa. Agora dentro da minha família também. Mas não vai conseguir. Então eu sinto muito, nada contra os candidatos de lá. Meu amigo Bob, que seja bem-vindo a essa casa, que o pai dele até era do PP, meu amigo particular, que eu gostava muito, e posso falar aqui pro Bob, tenho no Bob, e digo, graças a Deus, um dos melhores candidatos a vereador, pelo trabalho que também faz na saúde. Digo a verdade, não adianta. Só que eu não vou aceitar. Essa rádio eu estou sendo. Até agora não recebi nada. Mas a gente tem muitos amigos, vereador Diego, até denunciado no Ministério Público por enriquecimento ilícito. Eu podia ter tudo para brigar com o prefeito, que saiu lá dentro do gabinete dele. Sei até as pessoas que estavam lá na hora. Sei tudo. Não fui nem chamado, tal, então não tem nem que me defender a nada. Mas tá bom. Se fazer o bem também, salvar uma pessoa com câncer ou uma pessoa morrendo no coração, eu tiver que responder alguma coisa, eu vou responder, sem medo nenhum. Se não der nada, eu tenho o direito de entrar com danos morais, danos materiais, é o meu direito. De pessoas ainda que eu vi, de vereador Digão, que estava nessa casa hoje, Dona Marilda que vendia a PAC. Falo e provo, tem mais essa. Leva o médico lá. Se o promotor estiver me ouvindo, quiser chamar, eu levo os médicos que eu mandei ela embora, vereador Salvador, por causa disso. E ela me botou na justiça. Graças a Deus eu tenho tudo com prova. Estou esperando que eu seja chamado. Para botar ela na cadeia, porque quem vai pôr não é eu, é o juiz. E ela sabe que eu tenho a testemunha. Que já veio aqui, gravou, eu tenho gravado, estou aí meu assessor que sabe, e estão todos dispostos. E uma PAC lá que foi de um cara lá daí, que foi muito bom, está trabalhando até, disse que vai me ajudar e tal, eu não quero nada, mas lá do Bavex, vereador Salvador, o senhor Marcos Valério, que eu não conhecia. Levaram lá para me incriminar num cara que eu não conhecia. Ele era amigo particular de Lagoinha de uma assessora minha. E que se propôs a hora que precisar de pôr em qualquer lugar. Então eu quero dizer o seguinte, é isso aí, Júnior. Espero que você acorde. Veja as pessoas que estão do seu lado.
Aí você está vendo o padre Afonso, porque eu sempre falei, não era padre. Porque uma pessoa que tem coragem de pegar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, levar para uma pessoa que está passando um momento difícil e no outro dia trair ela, vocês me perdoem, eu não posso concordar. Me permite uma parte, muito obrigado. Vossa Excelência? Pois não. Em conversa com o deputado, porque eu trato como deputado, o que levou à saída do deputado a apoiar a vereadora Poliana foi a instabilidade política do momento, que o momento a cidade está passando. Eu não estou falando nesse aspecto. Eu falei o aspecto dele dar a imagem, prometer ser, vamos falar assim, fiel a ele até o final, só isso que eu falei. Claro, tanto foi fiel. A escolher era um direito dele. Claro. Agora, ir na casa dele, ficar até meia-noite. Até então, quando o prefeito Ortiz Júnior seria candidato, se fosse candidato, estaria com ele até hoje, porque eu faço parte do PV, eu estava lá dentro e a gente estava discutindo. O candidato que o PV apoiaria seria o Júnior do PSDB. Devido à estabilidade política que o Júnior está passando, que eu creio que não vai conseguir ser candidato, uma segunda alternativa foi a vereadora Poliana. Eu não tenho nada por o senhor sabe que o senhor é meu amigo, a gente está aqui só para... Só que eu concordo, o senhor há de concordar, eu não aceito, quando eu sou dessa opinião. Quando eu estou com uma pessoa, é nos momentos ruins e bons. Permite, já que virou... Não virou discussão, não. Não, mas ficou, agora com o depoimento do Bob, ficou pior a emenda do que o soneto. Quer dizer que se o barco está afundando, eu tenho meus amigos que morram os amigos, mas eu pulo fora. Quer dizer, o padre, então, fez uma coisa mais escalabrosa ainda. Piorou a situação. Então, como o Júnior agora está numa situação crítica, vamos pisar na cabeça dele, capaz de afundar, e vou tocar a minha vida. Salve-se quem puder. Aí então, para mim, o conceito, então, ficou muito pior do que isso. Você me desculpe, mas eu acho que... imagine o que pode fazer para uma pessoa desconhecida se você faz para uma pessoa conhecida e que ficou 4 anos dando sustentação. Então, olha, gente, eu tô vivendo na política cada dia e cada dia mais eu me surpreendo com as pessoas que não é que tem uma formação definida, é que já não tem uma formação definida. Eu tenho uma formação definida. Eu apanho junto com os meus companheiros. Pode ter certeza disso. Eu estou respondendo, estou aqui de público, o vereador João Fineto sabe disso, nós estamos respondendo alguns processos indevidamente, mas vamos assumi-los até o fim. Em prol da população, querendo fazer o melhor, e vamos responder por isso. Agora, não fugir do barco à toa, não, mesmo com as dificuldades de saúde que a gente tem. Infelizmente, se aconteceu isso, a gente tem que se lamentar muito, porque a política não é a prática do melhor para mim e que se dane o resto. Então, vereador Bilili, eu lamento. Então, lamento a posição do padre, lamento profundamente. Politicamente, lamento profundamente. Não posso dizer pessoalmente, mas politicamente, realmente foi... olha, não tem adjetivo para dizer. Muito obrigado. Permite a parte, vereador Bilili. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nobre vereador que ocupa a tribuna pelas suas palavras, que cada dia que passa, vereador Bilili, eu continuo aprendendo mais com Vossa Excelência pela sua experiência. E eu me lembro muito bem, vereador Digão, que no começo do mandato, o vereador Bilili era muito incisivo mesmo em algumas questões. E vou dizer, vereador, eu estou dando a mão a palmatória para o senhor, porque o senhor realmente tem toda a razão. O senhor sempre falou isso, né? Mas assim, a vida, a gente aprende, né? A gente conhece as pessoas com o passar do tempo, e no passar do tempo as pessoas vão se mostrando como elas são e quem elas são. Então, vereador Bilili, parabéns aí pelo seu pronunciamento e, assim, continuo admirando cada vez mais o seu trabalho. Bom, senhor presidente, era essas minhas considerações. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Bilili. Como o vereador Bob ainda não estava inscrito, eu vou conceder 5 minutos ao vereador Bob para fazer uso da palavra. Plenário, presidente, vereadores presentes, vocês que nos assistem pela TV Câmara,
Agradeço até o direito de estar aqui vindo expor a fala do PV e os nossos posicionamentos. A partir do momento que nós notamos que o PSDB não teria um candidato, por até agora não lançou o candidato, ainda, por enquanto, não tem como o vereador Luizinho, respeita a Vossa Excelência, não tem como você apoiar algo que não existe, algo que ainda não se concretizou. Nós estamos pensando, até mesmo pelo potencial da vereadora Poliana, por bem de Taubaté. Já que você hoje não tem um candidato a prefeito, nós temos uma vereadora com um potencial alto aqui, um potencial grande de administração, e o PV resolveu tomar partido do lado da vereadora Poliana, e até o PV está junto com o PPS. Tanto de algumas coisas que falam que o padre mamou durante 4 anos na teta da prefeitura, e eu venho provar que alguma das coisas não são verdade, que está lá o João Abrão até hoje. Com a nossa ida do PV para o PPS, no dia seguinte foram exonerados o senhor Marcel Ada e a Michele da prefeitura. Eram 2 cargos que o padre tinha lá de nomeação. Agora o João Abrão, falava-se que o João Abrão era a nomeação do padre. Foi jogado ao vento, foi lançado ao vento aqui que o João Abrão era a nomeação do deputado Padre Afonso. E hoje você vê e você percebe que não é essa a história. Que o João Abrão está lá ainda, continua lá ainda. E os outros que eram nomeação foram exonerados. Eu estou aqui, não vim aqui para arrumar discussão com o vereador Bilili, meu amigo, Vossa Excelência, meu amigo, o vereador Luizinho, uma pessoa que aprendi a admirar e tenho respeito por ele, porque foi companheiro de Câmara aqui do meu pai, e toda vez que ele me encontra, ele fala, seu pai foi firme comigo, e eu aprendi também a ser firme com as pessoas que estiveram do meu lado. E estando do lado do Padre Afonso durante esses 2 anos, eu aprendi a respeitar a pessoa do Padre Afonso, eu aprendi a admirar, porque os compromissos que a gente assumiu lá atrás foram todos cumpridos. Eu sei que aqui nessa casa está dividido em 2 grupos, é natural que haja essa discussão, vereador Billy, no campus aí, igual fala o professor Jefferson, no campo das ideias, é natural que um defenda algo e nós defendamos o outro lado da moeda. Mas é natural. Eu venho aqui para falar que a decisão do PV foi tomada mediante a estabilidade política e por não ter uma figura. Como é que você vai apostar uma ficha numa pessoa que você nem sabe quem é? Agora a gente já tinha um cenário desenhado com a vereadora Poliana, sabe dos potenciais, sabe aonde que ela pode chegar, aonde dá para ela chegar. É esse o posicionamento do PV. Isso foi tomada a decisão pelo PV. Pela ordem? Pode falar, vereador. Eu acho que ele não analisou o tempo, porque foi 11 horas da noite, no outro dia já tinha tomado a decisão. Você, como meu amigo, eu sei que ele pediu 4 secretarias. Você poderia me dizer, de repente, quantas secretarias o PV exigiu para que apoiasse? Eu não sei, eu não faço parte da executiva, vereador Billy. Então não foi o PV que resolveu, foi o Padre Afonso. Não, executiva, eu não faço parte da executiva. A executiva decidiu o apoio para a vereadora Poliana. Porque o cenário, já falei, o cenário político não era bom. Hoje eu lhe pergunto, quem é o candidato a prefeito do PSDB? Até o momento, então. Até o momento não tem o candidato até o momento não tem. O Júnior até o dia 17 não foi acertado ainda. Como que nós vamos apoiar algo que não existe? Algo que é ilusório até o presente momento. É esse que é o posicionamento do PV. É isso que a gente veio aqui para discutir. E não quero defender ninguém, não. Se o padre tem os defeitos dele, eu sei, como todo mundo tem, como eu tenho. Qualquer um tem os defeitos deles aqui. Mas algumas ações a gente tem que pedir a voz, pedir a palavra para estar indo em defesa, porque muitas das vezes a gente participa e conhece a fundo a realidade lá. Digão, agradeço a oportunidade aí. E ao vereador Bilili, sou seu amigo, não vim aqui para brigar, muito pelo contrário. No campo das ideias, nós vamos discutindo, debatendo aí os assuntos, tá bom? Luizinho, um abraço, Deus abençoe. Obrigado, Bob. E dizer, Bob, que essa Câmara abre as portas para você aqui, que você tenha um bom mandato nesses meses que vai ficar aqui na Câmara Municipal. E dizer que, em nome do PSDB, o PSDB vai ter candidatura própria, pode ter certeza disso. Se o momento ainda está conturbado, nós temos um grande partido, temos grandes pessoas dentro do PSDB e pode ter certeza que o PSDB vai ter candidatura própria.
Com licença, presidente. E Pois torço não. para isso, e se o nome de Vossa Excelência for indicado, é um grande nome, viu? O PSDB ganhará muito com isso. Obrigado, vereador Bob. Pois não, vereador Lizinho? Não, só queria dizer que política, a gente tem que analisar sempre a coerência daquele que te foi fiel com você durante o seu mandato. Evidentemente que o padre Afonso é um deputado, tem as suas autonomias, tem todo o seu direito de escolher. Mas ficar até aos 48 minutos do segundo tempo, fazer uma visita ao prefeito, tá com o secretário, tá dentro da administração, levar uma santa, tá parecendo aquele santo do Pauco da história grega, da história antiga, viu, vereador João Neto? Aquele que o cara levou o santo do Pauco, mas cheio de gente para metralhar o cidadão que está. Olha, eu fiquei estarrecido com a história, mesmo à distância acompanhando. Eu acho que um amigo, um parceiro, não se larga na beira da estrada para um bando de lobo comer, sendo que você possa estar junto. Presidente. Então, a próxima eleição para deputado dirá isso. Pode ter certeza disso. Escreva o que eu estou dizendo. Próxima eleição, o povo vai saber para quem a gente pode confiar. Tá bom? Muito obrigado. Presidente, só para colaborar com esse debate reflexivo também, presidente, o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados Federal, disse o seguinte: éramos 5 amigos, um virou presidente da República e outros 3 viraram ministros e um foi abandonado. Isso não é justo. Espero que a sociedade se pronuncie sobre isso. Obrigado. Obrigado, nobres vereadores. Nada mais tratar, declaro encerrada a 204ª sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite, com Deus, e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.